A grande maioria de histórias misteriosas sobre lugares estranhos que ouvimos por aí são de locais antigos, mas dessa vez é diferente, pois esse aeroporto foi construído em 1995, mas carrega diversos mistérios. Em todos os cantos do aeroporto existem coisas que despertam atenção, como pinturas esquisitas, símbolos estranhos, gárgulas, um cavalo que parece o descrito no Apocalipse da Bíblia, além de um lugar onde existe algo enterrado e que só será aberto em 2094. Para deixar tudo mais misterioso, o lugar foi construído de maneira exagerada, como se ele fosse apenas uma cobertura para algo bem maior. Seu orçamento inicial era de 1,7 bilhões de dólares, mas seu custo final foi de 4,8 bilhões, quase 3 vezes mais do que o preço planejado. Esses valores astronômicos, junto com as estruturas gigantescas, fizeram com que várias teorias sobre a verdadeira finalidade do local surgissem. Muitas pessoas acreditam que lá existe uma base militar secreta e alguns dizem que na verdade é uma instalação governamental que esconde aliens e disco voadores. Pintura macabra encontrada no aeroporto. Todas essas coisas estranhas e símbolos esquisitos tornam esse um dos locais mais misteriosos do mundo, pois certamente ele foi feito para ser algo muito maior do que um simples aeroporto e certamente também é um local que esconde algo muito misterioso, pois existem muitas mensagens estranhas que podem se ver em todos os cantos do Aeroporto Internacional de Denver, um prédio construído com uma estrutura exagerada, onde várias empresas foram contratadas e despedidas logo que terminava sua parte, de modo que ninguém conhecia o projeto completo, e onde túneis enormes foram construídos, sendo que são completamente desnecessários para a utilização atual do aeroporto. Apenas esses fatos já criariam diversas teorias sobre o real propósito do Aeroporto Internacional de Denver, mas existem muitas outras coisas que tornam esse mistério ainda maior. Cavalo do Apocalipse. As coisas começam a ficar estranhas logo que se chega ao aeroporto, pois na sua entrada existe uma escultura de dar medo. Quem viu as imagens acima pode imaginar que não deve ser algo agradável dar de cara com esse cavalo azul, que tem 10 metros de altura e olhos que brilham em vermelho. Para piorar a situação, reza a lenda que essa escultura, feita por Luiz Jimenez, é amaldiçoada, pois matou seu criador enquanto ele a terminava. Uma peça se soltou e caiu em cima de Luiz, que acabou morrendo devido aos ferimentos causados pelo acidente. Pedra maçônica. No salão principal do aeroporto existe uma pedra maçônica bastante estranha, que se refere a uma nova ordem mundial. Além disso, embaixo desse marco existe um caixa do tempo que só será aberta em 2094, mas o conteúdo guardado lá é totalmente desconhecido. Pistas em forma de suástica. Em todo o aeroporto existem muitas alusões ao nazismo, mas uma se destaca muito: as pistas têm o formato de suástica. É praticamente impossível que os criadores, enquanto desenhavam as pistas, não tenham notado seu formato estranho. Caso alguém tivesse notado, o projeto teria sido refeito, pois existem relatos de prédios americanos que tinham esse formato e que foram reformados totalmente, apenas para não lembrarem o símbolo nazista. Gárgulas. Os gárgulas normalmente são estátuas monstruosas utilizadas como desaguadouros das calhas em prédios religiosos, mas em Denver eles estão no lado interno do aeroporto, como se fossem guardiões demoníacos, cuidando das pessoas que por lá passam. Afinal, eles não possuem nenhuma função específica, além de completar a decoração macabra do local. Pintura estranha. Essa pintura estranha quer representar a Mãe Terra. Porém, se observarmos com atenção, ela mais parece uma representação de extraterrestres. Afinal, existem umas faces observando o planeta do céu, além de que o ser central da pintura, que deveria representar uma forma nativa da Mãe Terra, não lembra nada de nativo, pois seus traços são completamente bizarros. Mesmo com todas essas coisas estranhas encontradas no aeroporto, ainda não acabamos de falar sobre ele.
Afinal, ainda existem algumas pinturas que parecem representar o fim do mundo. O Aeroporto Internacional de Denver, também conhecido como Dia, é uma construção no mínimo estranha, pois diversos aspectos do local fazem com que ele seja alvo de dezenas de teorias. Murais proféticos. Em 4 paredes do Aeroporto Internacional de Denver, existem pinturas que deveriam representar a paz e a harmonia do planeta, mas que, se analisadas com certa profundidade, parecem mais revelar um futuro caótico e obscuro, onde uma nova ordem mundial comanda tudo. Por isso vamos analisar melhor essas imagens. 1. Paz e harmonia com a natureza. Paz e harmonia com a natureza. Parece brincadeira, mas não é. Esse é o verdadeiro nome do quadro, que, se observado com perspicácia, mostra na verdade o caos da natureza. No centro da imagem é possível ver crianças tristes lamentando a morte de animais, mas ao lado notam-se alguns outros seres enjaulados em celas de vidro e, para completar, pode-se observar uma floresta pegando fogo ao fundo. De paz e harmonia com a natureza esse quadro não tem nada. Mais embaixo na pintura, ainda podemos ver 3 crianças mortas, cada uma representando uma etnia, como se a imagem quisesse dizer que no futuro elas irão morrer ou desaparecer do mundo. 2. Crianças do mundo dos sonhos de paz. Olhando assim, sem dar muita atenção, vemos uma bela pintura colorida, representando as crianças em um mundo de paz e alegria, mas se prestar atenção aos detalhes verá uma imagem perturbadora. Muitas delas carregam, junto com as bandeiras de seu país, um monte de armas, porém o mais estranho é para quem eles estão as oferecendo, uma criança alemã. Não esqueçam que essa imagem está na parede do maior aeroporto americano, o que é algo muito estranho. Afinal, o nazismo surgiu na Alemanha e a imagem que continua esse quadro é uma citação direta à ordem criada por Hitler. Nessa segunda parte do quadro vemos algo muito estranho, um soldado nazista, note o símbolo no chapéu, segurando um rifle e com a outra mão uma espada que está claramente atacando a pomba, ou seja, atacando a paz. Além disso, podemos ver pessoas sofrendo ao lado de prédios destruídos, em uma imagem que mostra um futuro obscuro, onde o nazismo reina sobre tudo. Para completar as indicações ao nazismo, bem no canto inferior direito, podemos ver uma carta escrita por Anna Eschenberg, adolescente que morreu no campo de concentração de Auschwitz. 3. Harmonia com a natureza. Para finalizar, esse quadro parece representar a volta ao normal, pois as pessoas que apareciam tristes e mortas estão felizes e vivas. De certa maneira parece que uma nova ordem mundial foi estabelecida e o mundo voltou aos eixos. Mostram que esse lugar parece ser na verdade uma indicação de uma nova ordem mundial, ordem essa que parece ser comandada pelos nazistas. Afinal, as citações a eles foram colocadas em todos os cantos do aeroporto. O que todas essas mensagens subliminares no Aeroporto Internacional de Denver querem dizer é um mistério, mas todas as coisas estranhas lá encontradas fazem com que as especulações sobre o lugar sejam muitas, mesmo porque poucos lugares dão tantos sinais sobre uma nova ordem mundial como ele. A pergunta que fica é, o que esse lugar realmente esconde? Quem viver até 2094 quem sabe descubra.